Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês já me conhecem, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Lana, eu ministro aulas de biologia. Espero que vocês tenham visto a nossa última aula, porque essa aula de hoje vai ser uma continuidade da aula anterior. Mas, se por acaso ficarem em dúvida ou perdido em algum momento, vocês podem fazer perguntas, pode na aula, né, ao vivo, ou vocês podem deixar as perguntas lá no fórum de dúvidas, tá bom? E vamos começar a nossa aula, né? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para facilitar a nossa interação. Então, hoje, a nossa aula vai ser sobre a célula. Existem muitas coisas para a gente falar sobre a célula, então, nós vamos começar falando aos poucos, tá bom? E outras coisas sobre as células nós vamos ver ao longo do conteúdo do primeiro módulo. Nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a composição química da célula, componentes orgânicos e inorgânicos, e também sobre a reprodução celular. Eu acredito que vocês já devam ter visto alguma coisa sobre isso, então vamos dar continuidade, né? A maior parte das nossas células é composta por água, e por isso que é tão importante a gente beber muita água, né? Porque ela contribui em várias funções do nosso corpo. E a gente, assim, já entendeu, né, que um conjunto de células forma um tecido, e o tecido forma o órgão, e o órgão forma os sistemas, e assim por diante. Portanto, é extremamente importante a gente tomar muita água para ajudar na manutenção do equilíbrio, né, do nosso corpo. Existe uma experiência, foi feita uma experiência no Japão, que ela fala sobre a importância da água. Um pesquisador pegou várias garrafinhas de água, água retirada da mesma fonte, e congelou essas garrafinhas de água, né? E assim, antes de ele congelar, ele escreveu palavras positivas em algumas, negativas em outras. As que tinham palavras positivas receberam ele cantava, ele colocava músicas de alta vibração para essas garrafinhas, e ele conversava com elas e falava coisas boas. E com as garrafinhas que estava escrito palavras negativas, ele colocava músicas de vibrações mais baixas, ele falava palavrão, ele gritava, ele brigava com essas garrafinhas. Acho que serviu para desestressar também, né? Enfim, e aí depois ele congelou essa água e analisou a conformação de cada floco, né, de cada molécula de água. A água ela é composta por H2O, né, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí ele analisou a formação de cada gotícula de água, né, fica como aqueles floquinhos de neve que a gente vê no filme. E é incrível, incrivelmente lindo e harmônico a conformação da água que recebeu palavras positivas, que recebeu músicas bonitas, que recebeu palavras bonitas, e incrivelmente estranha e esquisita a conformação do floco de água congelada das garrafinhas, né, da água que não recebeu boas vibrações, que não recebeu boas palavras. E eu estou contando isso para vocês para que entendam que, como a maior parte do nosso corpo é composta por água, imaginem só o que os nossos pensamentos podem fazer no nosso corpo. Né? Então, isso não tem nada a ver com a nossa matéria, mas é algo muito interessante que eu sempre gosto de trazer, porque eu acredito que isso é muito importante, né? A gente manter sempre os bons pensamentos, os bons sentimentos, porque isso contribui muito com a saúde da gente, muito mesmo. Então, voltando aqui agora para a nossa aula, os componentes basicamente são inorgânicos e orgânicos. Inorgânicos, nós vimos na aula passada, que é basicamente tudo aquilo que não é produzido pela célula ou pelo nosso corpo, não é algo vivo.
E os componentes inorgânicos são considerados água, né, que é a maior parte, e sais minerais, que são encontrados como constituintes de estruturas ou dissolvidos em águas, que se tornam íons que podem ser positivos ou negativos. Ambos são fundamentais para o metabolismo celular. Esses sais minerais é o cálcio, fósforo, potássio, essas coisas que a gente escuta falar. E eles não são produzidos pelo nosso corpo. A única forma de obtenção deles é através de uma alimentação muito equilibrada, né? São verduras, frutas, vegetais, folhas verdes escuras e assim por diante. Aqui, ó, como eu falei para vocês, tá vendo? Ó, a maior parte das nossas células, do nosso corpo, de forma geral, é água. Aqui a gente já entra nos componentes orgânicos, né? As vitaminas produzidas, né, pela célula através de metabolismos e quebra de moléculas. Temos várias, timina, riboflavina, várias que a gente escuta falar por aí, né? E nós temos dois tipos, hidrossolúveis e lipossolúveis. Lipossolúveis. Solúvel, né, lá no final, o que essas palavras têm em comum é o solúvel, na parte solúvel. E solúvel quer dizer que pode ser dissolvido. Hidro vem de água e lipo vem de lipídios. Então, hidrossolúveis são solúveis em água e lipossolúveis são solúveis em lipídios. Os carboidratos. Os carboidratos são açúcares. Sempre nós temos os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são a forma mais simples da conformação das proteínas, e aí vários deles vão formar outros. Por exemplo, que eu estou querendo dizer assim, ó, vários monossacarídeos formam disacarídeos, polissacarídeos e assim por diante, né? A fórmula geral dele vai ser sempre carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono é uma molécula orgânica e existe na evolução algo que chamamos de datação carbônica. Datação carbônica quer dizer, são feitos vários testes, várias análises do quanto de carbono que existe numa determinada espécie, num determinado fóssil que foi encontrado. E pela quantidade de carbono, consegue-se estabelecer a data da existência daquilo ali, porque ele é uma molécula orgânica. E aí nós temos, né, aqui, trioses, tetroses, pentoses e hexoses. São de acordo com o tanto de moléculas de carbono existente em cada monossacarídeo, né, em cada conformação de outras moléculas. Os lipídios. Lipídios, nós temos os carotenoides, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos e esteroides. Esses esteroides, eles podem ser sintetizados em laboratório. Sintetizado quer dizer que é produzido dentro de um laboratório. Os carotenoides podem ser carotenos ou xantofilas. Os carotenos, eles possuem uma coloração meio alaranjada, avermelhada, e eles produzem, né, são precursores de vitamina A, o que é muito importante. Por exemplo, o tomate, quando ele está cozido, ele libera beta-caroteno, que é extremamente importante para a nossa saúde. Já as xantofilas, elas vão do mais assim para o amarelado, para o avermelhado, né? Eles não são, e os carotenos, eles vão mais para o lado do laranjado mesmo. Os cerídeos, eles são ceras mesmo, tá? Ceras produzidas por abelhas ou por... Enfim, é aquela cera que normalmente ela impermeabiliza superfícies, por exemplo, a superfície da folha, superfície de pétalas, superfície de frutos. Nós temos os triglicerídeos, seja mais específico do corpo humano, são ácidos graxos que podem ser saturados ou insaturados.
Os saturados, eles são mais maléficos do que os insaturados, tá? Mas não quer dizer que o insaturado não faça nenhum tipo de mal. Os insaturados, eles também ajudam a reduzir o LDL. E aí, falando do LDL, a gente vai lá para os esteroides, que é o que chamamos popularmente, né, de colesterol mau. Só que, assim, não existe colesterol bom ou mau. Tem um tipo que não provoca tanto dano quanto o outro, mas tudo em desequilíbrio sempre vai fazer mal. O negócio é que o HDL, que é o bom, ele ajuda a controlar o LDL, que é o que não é tão bom assim. E o LDL, quando ele está em desequilíbrio, ele deposita excesso de colesterol nas paredes das veias e transporta para o fígado. Então, ele vai formando placas nas veias e provoca a arteriosclerose, que é o estreitamento dos vasos. E isso pode causar infarto, pode causar vários problemas. E aí, né, vem o HDL e os triglicerídeos insaturados que ajudam na condução deles. E aí nós temos também aqui os fosfolipídios, que são umas moléculas muito especiais encontradas nas paredes, nas membranas celulares do nosso corpo. Elas têm uma parte, essa parte vermelhinha, ela é hidrofílica, desculpa. E aqui as perninhas delas são hidrofóbicas. Isso quer dizer assim, ó, a parte vermelhinha que se chama hidrofílica, ela é amiga da água. Ela convive com a água que existe aqui e aqui. Agora, essas aqui de dentro, elas são hidrofóbicas, que não são amigas da água, elas não têm contato com a água. Então, quando precisa de haver o transporte de água de meio de fora para dentro ou de dentro para fora, se abre uma camada entre elas e essas perninhas aqui dessa parte hidrofóbica não vão ter contato com a água, para não afetar as moléculas hidrofóbicas. As proteínas, vamos falar sobre as proteínas agora. A gente ouve muito falar por aí, né? Mas a gente não tem uma compreensão tão específica, tão fácil, assim, sobre o que são as proteínas. Elas são muito mais do que a gente pensa, né? Tem muitas divisões. As proteínas são basicamente formadas, né, por carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Algumas vão desempenhar, assim, algumas possuem enxofre e desempenham funções como enzimas catalisadoras, elas produzem anticorpos, né, para defesa, e elas ajudam a produzir hormônios também, e algumas são hormônios, né? Por exemplo, a insulina e o glucagon, que são hormônios relacionados ao controle do açúcar no sangue. Nós temos proteínas de estrutura primária, que são bem simples, é uma em sequência da outra. Nós temos de estrutura secundária, que ela faz quase uma dupla hélice de DNA. Nós temos a estrutura terciária, que ela já fica bem misturada. E nós temos a estrutura quaternária. Quando ela chega aqui na estrutura quaternária, ela se torna uma coisa assim, tridimensional, sabe? Ela fica bem 3D mesmo. Ela não é assim só um fio esticado. Da estrutura primária é basicamente um fio esticado, né? E as proteínas, elas são formadas assim, ó. Tem os aminoácidos, tem as ligações peptídicas e tem a estrutura das proteínas. Isso aqui, na molécula da água, ó, tá vendo aqui? Ó, o hidrogênio se liga ao oxigênio, do outro hidrogênio. Essa ligação aqui é o que se chama ligação peptídica. E o nome da molécula vai estar relacionado igual eu já falei para vocês, a quantidade de carbono, por exemplo, né? E também ao tipo de ligação. Isso aqui é mais estudado dentro da química orgânica, que abrange mais essa parte. Mas o tipo de ligação que entra nesses átomos aqui, ó,
é o que vai ajudar a determinar o nome da proteína. E aí, depois dos aminoácidos ligados através das ligações peptídicas, nós temos a estrutura da proteína, que é a conformação. Isso quer dizer a forma que ela é ligada, né? Se ela é sim, pode ser quadrada, pode ser... Isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? A sacarose aqui, ó, um exemplo dela. Essa aqui é a conformação da fórmula, tá? Aí agora, vamos lá. Deixa eu pegar meu exemplo aqui de novo. Podia ter colocado mais forte. Isso aqui é a conformação da molécula da água, através da ligação dos átomos. Só que quando a gente fala sobre proteínas, né, já é mais orgânico, então são aminoácidos. Ácidos nucleicos, que são DNA e RNA, né, tão falados DNA e RNA. Por serem formados por várias unidades de nucleotídeo, recebem o nome de polinucleotídeo. Cada nucleotídeo é produto da combinação de 3 componentes, então a coisa vai só ficando cada vez mais complexa. Tem fosfato, açúcares, né, no DNA, desoxirribose, e no RNA, ribose. Tudo que termina com ose tem algum tipo de açúcar no meio, tá? Base nitrogenada, que podem variar entre púricas, que são adenina, guanina, e purimídicas, que são a timina, citosina e uracila. Quer ver? Aqui na fotinho vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O RNA, ele é simples, tá vendo? E ele é composto por citosina, guanina, adenina e uracila. Aí a maior diferença do RNA e do DNA é a uracila. Um contém uracila e o outro contém a timina. O DNA ele já é uma estrutura bem mais complexa, ele está em dupla hélice. E o DNA, ele que carrega as nossas informações. O RNA, ele está mais relacionado à replicação de moléculas. Um não é menos importante do que o outro, tá? Só que cada um tem uma função diferente. Enzimas. As enzimas, elas são catalisadoras. Basicamente, elas são catalisadoras de metabolismos, de mecanismos que acontecem no nosso corpo. Quer ver aqui, ó, deixa eu... Existe uma teoria que se chama teoria de chave e fechadura. Toda teoria, nem todo mundo acredita, e ela nem sempre é comprovada cientificamente. Porém, essa aqui, ela é uma teoria, se chama, né, teoria, porém ela já foi comprovada cientificamente. E as enzimas, elas fornecem energia através de aquecimento. O superaquecimento provoca desnaturação de proteínas. Vocês lembram que eu falei que existe uma conformação que seja da proteína lá de estrutura primária, ou dessa quaternária, que é mais complexa, existe uma estrutura. E ela está ali no meio dela, tranquila, cuidando da vida dela, fazendo as coisas dela. Quando o ambiente começa a se superaquecer, o que pode ser provocado por enzimas ou por algum outro evento, por exemplo, febre, quando a criança está com febre, ela vai convulsionar, porque acontece a desnaturação das proteínas, ela começa a perder a sua estrutura. É o que acontece também, por exemplo, com a clara do ovo. Eu estou dando exemplos que é mais fácil da gente visualizar, tá? Mas isso acontece em vários momentos, em vários lugares. A clara do ovo, quando a gente coloca ela na panela, a hora que ela começa a aquecer demais, a gente sabe que o ovo já começou a esquentar por causa disso. A clara começa a ficar bem branquinha e ela toma até uma consistência diferente. Isso aí acontece por causa da desnaturação das proteínas. E aí, esse modelo chave fechadura é isso aqui, ó.
Essa figurinha aqui mostra bem. É realmente uma chave e uma fechadura. Tem um modelo específico. As enzimas, elas atuam como tudo, né, no nosso organismo, igual os hormônios, é tudo muito específico. Então, uma determinada enzima X, ela só vai servir para um determinado substrato X. E aí ela vai lá, se liga e promove faz o que ela tem que fazer ali, promove uma ação, gera o produto final e solta. Aí aqui no exemplo, ó, tem lá, né, o substrato cinza, aí vem a enzima aqui verdinha, ó, tá vendo? Colocou até dois modelinhos para a gente entender direitinho, chave fechadura. Aí ela vai acelerar o processo que ela tem que acelerar, vai fazer o que ela precisa de fazer. Aí se tornou o que era verdinho, um ficou verde, verde mais escuro, e o outro ficou laranjado. E aí ela se solta, ela não é algo fixo, permanente. Elas existem de forma permanente no nosso corpo, mas elas não atuam sempre de forma permanente. Elas só atuam quando elas são necessárias. Então, agora, nós vamos entrar mais especificamente na reprodução celular. É muito conteúdo, é uma parte mais complicadinha, e provavelmente vão surgir dúvidas, tá? Então, sigam sempre aquele conselho que eu dei para vocês lá na primeira aula. Anota quando estiver estudando, porque vai ser só nessa hora que as dúvidas vão aparecer, e deixa tudo lá no fórum de dúvidas, que eu sempre entro lá, olho e respondo para vocês, tá bom? Então, a reprodução celular, ela vai acontecer de duas formas, mitose e meiose. Mitose é o que a gente faz com mais frequência, mas não é o tempo todo, tá? É o que a gente faz com mais frequência, e a meiose, o nosso organismo só vai produzir ela para reprodução, para produzir gametas sexuais. A mitose, ela vai produzir duas células idênticas. E a meiose, ela tem duas fases, tem meiose 1 e meiose 2. E o produto final dela serão 4 células com a metade da informação da célula mãe. Vou repetir. A mitose, agora eu vou usar números para ficar mais fácil. A espécie humana tem 46 cromossomos, metade de 46, 23, tá? Então vamos lá. Na mitose, a célula 2N, que é uma célula diploide, possui 46 cromossomos. Ela vai se reproduzir e vai gerar duas células, cada uma 2N, cada uma contendo 46 cromossomos. A meiose vem de lembra do meio. A meiose, ela tem, a célula mãe é 2N, tem 46 cromossomos, e o produto final dela serão 4 filhas, cada uma com um N, com a metade do cromossomo. São chamadas de células haploides. E a meiose, ela acontece em duas fases. Tem a meiose 1, que ela vai, na meiose 1 vão ser produzidas duas células 2N, normalmente. E na meiose 2 é que serão produzidas, né, que é o produto final, que são as 4 células, cada uma contendo um N, a metade dos cromossomos. Sabe por que ela tem a metade dos cromossomos? Porque ela vai se unir com outra célula que tem metade de cromossomos e vai fazer 46 cromossomos, que é o que existe em nós. Vou exemplificar melhor. O papai coloca uma célula com 23 cromossomos e a mamãe tem uma célula com 23 cromossomos. As duas células vão se unir no útero e vai produzir um gameta com 46 cromossomos, que vai tornar você o que você é hoje. Ciclo celular e mitose. A mitose é o que produzimos com mais frequência. Mitose é o período de divisão, se chama intérfase, o período que a célula não está pensando em reprodução, é o período que ela está tranquila, cuidando da vida dela, fazendo as coisas dela.
E nessa fase, aqui nessa intérfase, ela é dividida em 3 fases. 3. G1, S e G2. Na G1, ela está tranquila, está de boa. Na fase S, já começa a duplicação do DNA. Na G2, a síntese do DNA completa, finaliza, termina, e a célula começa a se preparar para a mitose. É como se fosse a TPM da célula, ela começa a se preparar para alguma coisa, né? Na TPM, o nosso corpo feminino começa a se preparar para o período menstrual. E aí, entra propriamente, na G2, né, acontece, a célula começa a se preparar, aí começa a divisão dos cromossomos, ainda na intérfase, tá? Ainda nessa fase preparatória. A mitose é contínua, porém ela é dividida em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o final de tudo se chama citocinese, que é a separação, né? Que a célula está lá e ela vai separando, separando, separando. Na hora que termina, chama citocinese. Então, vamos lá. Vamos uma coisa. Primeiro eu vou descrever os processos, depois eu vou mostrar a imagem e aí eu volto na descrição, tá? Que aí vai ficar mais fácil para vocês irem compreendendo a hora que tiver uma imagem. Na prófase, os cromossomos já duplicados, lá na intérfase, começam a se condensar. Condensar quer dizer que eles vão se juntando mesmo. Não tem outra palavra para definir isso melhor, não. Eles vão se juntando. E aí eles começam a formar 2 filamentos. Nesse momento, ele já começa a ficar visível a microscópio, porque até no microscópio é difícil de ver essas coisas. E aí, esses filamentos, eles recebem o nome de cromátides irmãs, que elas ficam unidas pelo centrômero. Então, assim, é como se ficasse um X, assim, ó. Aí, no meio, aqui no encontro desse X, ele recebe o nome de centrômero. Os nucleolos desaparecem e se rompe a carioteca. Aí, o que caracteriza, né, o que fala assim, a prófase terminou, vamos para outra fase, é o rompimento da carioteca. Aí a gente entra na metáfase. Na metáfase começa a acontecer a união das fibras polares aos cinetócoros, formando fibras cromossômica ou cinetócoro. Essa união orienta o deslocamento do cromossomo para a região equatorial da célula, formando a placa equatorial ou metafísica. Deixa eu ver se eu tenho uma outra figura aqui mais fácil para mostrar para vocês. Aqui, ó. O vermelhinho aqui, ó, é o centrômero. Aí aqui ele começa a se arrumar. Isso aqui, ó, é a região equatorial da célula. Desculpa. Isso aqui no meio é a região equatorial. Esses amarelinhos aqui, ó, são as regiões polares. Aí vamos voltar aqui. Continuando na nossa descrição. Aí forma várias fibras que vão auxiliar nesse processo. Aí o conjunto de tudo chama fibras cromossômicas, e isso vai dar resultado ao fuso mitótico. Aí terminou a metáfase, aí vamos para a anáfase. Na anáfase acontece a separação dos centrômeros, que eram aqueles pontos que uniam os 2 filamentos. Após a separação das cromátides irmãs, elas passam a ser chamadas de cromossomos irmãos, ou seja, elas passam de ser um indivíduo que se separou e cada um se torna um indivíduo. Passam a ser chamadas, né, de cromossomos irmãos, que são puxados para os lados opostos da célula, que é aquele amarelinho que eu mostrei lá para vocês. Cada polo da célula passa a ter o mesmo material genético. Então, a mesma coisa que existe de cá, vai existir de cá também. Aí começa a última fase, que é a fase telófase, né? As fibras cromossômicas que foram criadas, elas começam a se dissolver,
Aí forma de novo a carioteca, o núcleo se reorganiza. Aí no final da telófase, existe 2 núcleos filhos, né, cada um de um lado, também chamado cariocinese, a completa divisão dos núcleos. E aí começa a citocinese, que ela terminou, vai cada um para um lado de vez. Aí tem uma figura aqui que dá para vocês entenderem. Quer ver? Esse aqui é a fase da intérfase, que eu expliquei para vocês. A G1, onde ela não está fazendo nada, ela está tranquila. A fase S, que começa, né, a duplicação cromossômica. E a fase G2, onde os cromossomos começam a se duplicar. Isso aí acontece dentro do núcleo aqui, ó, por isso que não está tão visível assim nessa imagem. Mas se vocês procurarem a imagem sobre isso na internet, acha bastante, tá? Mas se alguém quiser algum vídeo, alguma coisa, eu posso colocar lá para vocês, tá bom? É só me pedir. Eles começam a se condensar aqui dentro do núcleo. Aí agora sim ela entra na mitose, né? Aqui na prófase, que começa, né, a formação, começa a condensação. Aqui na metáfase, é na metáfase e na anáfase que acontecem processos mais visuais, mais fácil da gente compreender. E existe, né, a ligação aqui nos centrômeros, nos cromossomos, e aí ela puxa mesmo, assim, puxa, vai cada um para um lado. As fibras se conectam aos cromossomos aqui e aí elas puxam, cada um para um lado para formar uma nova célula. Isso aqui, ó, é a citocinese, tá vendo? Que ela separou o citoplasma, terminou tudo. Pronto, acabou a mitose. Agora vamos falar sobre o ciclo celular e meiose. Garante a existência da fase haploide, que tem a fase diploide restabelecida por meio da fecundação. Em espécies vegetais, acontece alternância de gerações, ou seja, metagênese. É assim, ó, existem, por exemplo, esponjas, que têm a produção assexuada, né, ela tem uma fase haploide, e aí depois ela tem uma fase diploide, onde vai ser produzida gameta, não, desculpa, é ao contrário. Ela tem a reprodução assexuada, onde ela tem uma fase diploide, que ela forma os esporos, né, um indivíduo igualzinho a ela. E aí depois tem a fase haploide, que ela produz gametas que vão se encontrar com outros gametas. Lembra o 23 para juntar e fazer o 46. E em animais, né, a meiose, como eu falei para vocês, ela vai acontecer apenas para a formação de gametas. Então, ela não é um processo constante no nosso corpo, igual assim, a mitose que acontece com mais frequência, né? Aqui, ó, em vegetais, eu coloquei aqui, mas eu não sei se vai ficar muito clara essa figura, né? Tem um indivíduo, 2N, aí ele tem uma reprodução, né? Ele produz os esporos. Aí tem os indivíduos haploides, aí tem os gametas, faz uma fecundação e formam um zigoto 2N. Já aqui nos animais acontece totalmente diferente, né? Não tem essa alternância de gerações. Só existe um indivíduo diploide que forma um zigoto haploide para dar, desculpa, forma um gameta haploide para dar origem a um zigoto diploide. Meiose, como eu falei para vocês, ela acontece em 2 fases, né? A meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1 é os mesmos nomes. Prófase, metáfase, anáfase, telófase 1, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. A célula mãe 2N produz a célula N haploide, e aí depois essas células aqui haploides vão produzir cada uma com a metade de cromossomos, né, no meiose 2. Então, o produto final, que é isso aqui, ó, são 4 células haploides, com 23 pares de cromossomos.
É isso que quer dizer, eu falei 23 pares agora, eu lembrei do negócio, né? Existem várias síndromes, e a mais conhecida delas é a síndrome de Down, do cromossomo 21. Lá no par do cromossomo 21, né, eu acabei de falar, 23 pares. Aí no par 21 vai existir um defeitozinho na replicação do DNA. Tá vendo o tanto que é pequenininho que acontece? E é uma coisa assim que ninguém pode controlar. Vai ter um pequeno defeito na replicação que vai ocasionar a síndrome. E tá vendo que é algo que pode acontecer com qualquer um? Ninguém tem controle sobre isso. Aí vamos dar continuidade. Eu vou fazer aqui da mesma forma, tá? Eu vou descrever o processo, depois eu vou mostrar as figuras e aí eu volto aqui para ficar mais fácil a visualização. Na prófase 1, os cromossomos já duplicados, né, começam a se condensar até ficar igual, né? Se emparelham aos pares, cada um possui 4 cromátides, 2 tipos cromátides irmãs, ou seja, cromátides homólogas, né? Aí acontece a ruptura das cromátides e o crossing over ou permutação. Depois eu vou explicar o que é esse fenômeno de crossing over. A metáfase 1, os cromossomos passam a ocupar a região equatorial da célula, né, que é aquela do meio. As fibras polares, que ocupam a região correspondente ao núcleo, elas começam a se formar aqui, ó. Elas começam a sair do núcleo e se formar aqui. Os quiasmas, a região onde ocorreu a permutação, quiasma é o nome da região onde aconteceu aqui esse crossing over, tá? Os cromossomos se mantêm unidos através desses quiasmas, não através do centrômero, né? O centrômero ficava parecendo um xizinho, assim, ele ficava bem no meio mesmo. Agora, o quiasma pode acontecer em outros pontos da célula, então ela nem sempre vai ficar um X, às vezes ela pode ficar só assim ligada pela pontinha. Aí chega a anáfase. O deslocamento dos cromossomos para os polos das células. Cada par do cromossomo vai para um polo, né? Não ocorre separação de centrômero, tá? Essa é a grande diferença. Separação do centrômero vai ocorrer só depois. N cromossomos duplicados em cada polo da célula. Então, quando a gente chegava na anáfase da meiose, a gente já tinha o mesmo material que tinha aqui. Já na anáfase, não. A anáfase da meiose, não. Aqui tem 23, aqui tem 23. N cromossomos. As cromátides irmãs, ainda ligadas pelo centrômero, recebem o nome de díades. As díades chegam aos polos, né? As fibras vão puxando elas, e a carioteca e o núcleo se reorganizam e acontece a citocinese. Aquilo que a gente já sabe para acontecer a separação. Aqui vamos falar do crossing over agora. Esse vermelhinho aqui são os centrômeros, certo? Quando vai acontecer essa replicação, isso aqui só acontece na meiose porque ela tem a finalidade de reprodução, né, de replicação, de passar o DNA de uma pessoa para outra. Então, por isso que esse fenômeno só acontece na meiose. Os cromossomos, né, são feitos aos pares, eles se juntam aos pares, e aí vai acontecer essa permutação aqui, ó, são cromossomos homólogos que vão se aproximando. Aí tá vendo aqui, ó, que mudou de cor para ilustrar o que é essa separação. Um pedaço de um vai para um lado, um pedaço de outro vai para o mesmo lado correspondente, tá? Então, aqui, ó, ele estava aqui no cromossomo X. Ele vai vir exatamente para o mesmo lugar do cromossomo Y. Estou usando XY só para falar mesmo, mas não necessariamente vai ser o X e Y. XY vai ser X feminino e Y masculino. Então, não é nesse momento que isso acontece, tá? Na segunda divisão meiótica, acontece
a segunda divisão das células, que acabaram de passar pela meiose 1. As cromátides irmãs se separam e cada uma vai para um polo. Então, só agora que vai acontecer a separação dos centrômeros, tá? Aí tá aqui as figurinhas, ó. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. A gente olhando assim, parece que é tudo igual. Só a hora que você vai ler, vai descrever os processos que a gente entende que não é tudo igual, tá? Tem pequenos detalhes que fazem grandes diferenças, por exemplo, na quantidade de cromossomos que vão ser formados em cada replicação, né? Aí, para ficar mais fácil aqui da gente compreender, eu fiz um resuminho comparativo aqui, ó. O que que acontece em cada fase? Na prófase da mitose, cromossomos, eu coloquei só o que é mais importante, tá? A maior característica de cada fase. Na prófase da mitose, os cromossomos homólogos não se emparelham. Na meiose, os cromossomos se emparelham. Na metáfase da mitose, a placa equatorial formada por cromossomos duplicados não emparelhados. Na meiose 1, a placa equatorial formada pelas tétrades, pares homólogos duplicados e emparelhados. Na anáfase da mitose, ocorre a separação dos centrômeros. Na meiose 1, não ocorre a separação dos centrômeros. Na telófase da mitose, cada polo cromossomo 2N, não duplicados. Na meiose 1, em cada polo tem N cromossomos duplicados, né? Tem as díades. E aqui tem as figuras. Eu coloquei assim para ver se consegue ficar mais fácil, porque eu acho esse conteúdo muito detalhado. A biologia é toda muito detalhada, mas esse aqui é especial. E é através dele que a gente consegue compreender muitas coisas fazem sentido depois que a gente entende isso aqui direitinho. E só a hora que as coisas fazem sentido que a gente realmente aprende. Na prófase, metáfase, anáfase e telófase, da mitose e da meiose. Se vocês quiserem esses slides, eu posso mandar para vocês, tá? Vocês só me peçam lá no fórum de dúvidas que eu encaminho para vocês, e vocês conseguem olhar com mais calma, olhar novamente. Se surgir alguma dúvida, deixa lá. Gente, não fica com dúvida, não fica com medo de perguntar, não existe pergunta boba, não existe pergunta fácil demais. Se é muito fácil, é bom, né? Que vai ser rapidinho a gente resolver. Eu tô aqui para isso, é para ajudar vocês, tá bem? Então, por hoje, essa era a nossa aula, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. E até a próxima aula. Tchau, tchau.